Passando um pouco agora para a parte econômica, que é outro grande tema do Brasil, né, junto com a segurança. Temos um país que parou de crescer, pelo menos nos ritmos que crescia no começo do século. A produtividade é estagnante, uma indústria que está em profunda crise, temos uma população super endividada e principalmente temos uma dívida pública explodindo. Mas eu queria começar pela carga tributária do Brasil, que é uma das maiores do mundo, especialmente a maior dos países em desenvolvimento. Você acha que isso é um problema, pagar tanto imposto no Brasil? E como que vocês acham que seria, uma solução para esta condição? Ela é um problema e ela é uma consequência de outro problema. Ela é consequência de uma Constituição que ela engessou absolutamente todos os gastos obrigatórios, tudo é gasto obrigatório, e todos os gatilhos de aumento de gasto obrigatório no Brasil são vinculados a isso. Portanto, a Constituição de 88 foi uma maldição que acabou com a capacidade de crescer do Brasil, acabou com a capacidade do Brasil de investir em infraestrutura. Ela é uma maldição. Essa Constituição, ela é amaldiçoada. É como se alguém falou, ó, vocês no Brasil não crescem mais. Tá E com essa vocês acham Constituição. que deveria, desculpa te interromper, mudar a Constituição por causa Sim, espero disso? fazer isso no meu segundo mandato. No primeiro mandato eu vou ter que fazer as reformas para o Brasil andar. No segundo é legal a gente começar a discutir, sim, uma mudança profunda na Constituição. Ela é um lixo, a nossa Constituição, com todo respeito aí. Quem comemora a existência disso aí tem que chorar. E aí, na hora de garantir os direitos que são meramente nominais, todo mundo tem direito à educação, nossa educação é um lixo. Ah, eu tenho direito à moradia. Tem, o Brasil se favorizou depois da Constituição de 88. Os direitos são nominais, mas os gastos públicos vinculados a esses direitos, eles estão lá. E eles aumentaram demais. E desde o governo Fernando Henrique para cá, optou-se por aumentar a arrecadação. E aí você fica aumentando a arrecadação, aumentando a arrecadação, aumentando a arrecadação. Isso vai desde, vamos dizer, melhoria na eficiência na cobrança, somado às alíquotas. E aí você foi punindo a atividade produtiva no país. E o que nós temos? Um país que é pobre, mas que cobra imposto de país rico. Para você poder mexer nisso sem estourar o que você falou, a trajetória da relação dívida-PIB, que hoje está indo estourar, você vai ter que mexer na despesa. E aí eu tô avisando para todo mundo, e eu sou o único pré-candidato que não está mentindo sobre esse assunto. Eu gostaria de ver os outros falarem. Que você vai ter que mexer muito, mas muito. Eu tô falando mexer demais na despesa. Eu tô falando em mexer em mais de 200 bilhões por ano na parte de despesa. Então vai ter que mexer nas indexações, a subida do salário mínimo para aposentadoria, BPC e outros benefícios. Tô falando das vinculações de educação e saúde. Tô falando de aposentadoria que vai precisar fazer outra reforma. Tô falando de renúncias fiscais. Tô falando de Zona Franca de Manaus, que todo mundo tem medo de falar, para não perder voto lá. Eu vou falar de tudo isso. Eu vou falar isso de uma maneira honesta, porque os outros são desonestos. Quando, por exemplo, o Flávio Bolsonaro falar, eu não vou apresentar proposta nenhuma, ele tá mentindo. Por quê? Veja, ele tá falando em reduzir imposto. Ah, o Lula só aumenta o imposto, taxado. Sim, o Lula aumenta imposto e é taxado mesmo. Ele faz isso. Dito isso, ele só vai conseguir abaixar imposto no médio prazo, porque no curto não dá, se ele começar a cortar. Ele avisou isso pro eleitor? Ele não avisa pro eleitor, ele dança igual um mongoloide. Ele faz um débil mental nos eventos dele. Então fica iludindo as pessoas, balançando o braço. O Zema não quer falar assunto, ah, vou vender aí Petrobras. Vai vender Petrobras? Ele não privatizou nada, nem Minas. Nem em Minas ele fez privatização, ele disse que vai vender a Petrobras. E quem disse que é um correto vender a Petrobras? No mundo que está em crise por recursos naturais, com guerra inflacionária sendo tocada pelos Estados Unidos, jogando pressão sobre a China com aumento dos preços dos combustíveis, com conflito. Faz sentido isso? Correio, eu concordo. Estatais inúteis e não estratégicas, eu concordo. Petrobras, você não venderia, Petrobras, você não Embrapa também privatizaria. não. Assim, privatizar Embrapa é igual privatizar o ITA. É privatizar uma das poucas coisas que funcionam e realmente agregaram valor para a história brasileira. E a questão que você falou dos cortes, só para a gente aprofundar um pouco isso, uma das maiores despesas que temos no Brasil, além das aposentadorias, são os repasses para as famílias, Bolsa Família, BPC, entre outras coisas. Você cortaria a Bolsa Família, cortaria o BPC? Eu vou trabalhar para que essas coisas, no long run, diminuam até, se não desaparecer, até ficarem insignificantes do ponto de vista orçamentário, como fazendo as pessoas trabalharem e gerarem renda. O que tá acontecendo agora eu tô chamando o Brasil de República de Turilândia. O Brasil é um grande Maranhão. E ele não está estacionando mais São Paulo, está estacionando mais Maranhão. Então você que está me assistindo, entenda, você é administrado por uma turma do Amapá, do Piauí e do Maranhão. Essas pessoas mandam em você. Então, por mais que a galera nos assista, seja no mercado financeiro, esteja num prédio espelhado na Faria Lima trabalhando, tomando Starbucks dele ali no copinho, tudo muito cool, tem um cara lá do Maranhão te administrando. Porque nós não nos organizamos politicamente. E aí a gente outorga para uma classe política vagabunda o destino dos nossos trabalhos. E o que acontece com o destino do nosso trabalho? Financia a classe política mais torpe do mundo nessas cidades ao redor do Brasil e financia o Bolsa Família para uma população que já se acostumou à ideia de que será sustentada pelo Estado. São mais de 20 anos de Bolsa Família, e isso em pequenas cidades do interior do Nordeste, que eu, como o único pré-candidato que
está fazendo isso. E aí não quero falar, eu sou o único, mas eu sou, o que eu vou fazer? Eu não tô vendo os outros rodarem, por exemplo, o interiorzão do Ceará, o interiorzão do Maranhão. Eu, como único pré-candidato que está fazendo isso, eu estou vendo as cidades e as pessoas não conseguem conceber que exista uma vida sem emprego na prefeitura, sem Bolsa Família. Não existe na cabeça das pessoas uma vida sem isso. E essas pessoas já conseguem conceber que ela pode fazer um bico aqui e um bico ali, recebe um dinheiro do governo e vão se arrastando. Não vai dar para viver assim. No Nordeste, 40% dos domicílios estão recebendo Bolsa Família. Isso é uma exploração com o restante do Brasil. Isso é errado. E aí nós temos que acabar com isso. Como acabar com isso? Alteração nas nossas. Fazer a reforma fiscal que eu estava comentando, leis de competitividade muito forte, investimento pesado e frente de trabalho. Como é que vai funcionar a frente de trabalho? Se o marmanjo, que o Zema ficou me imitando, mas tudo bem, que imite, aparece lá numa cidade, lá no CRAS, eu quero agora o meu Bolsa Família, vai aparecer um papel na frente dele. Aqui tem um formulário, meu querido, pra você trabalhar na frente de trabalho pra gente recapear a estrada ali. Não quero. Problema seu, então não vai pegar seu Bolsa Família. Papo reto. O Roosevelt fez isso nos anos 20 pros anos 30 nos Estados Unidos, na crise de 29. Ou seja, há 100 anos atrás, praticamente, eles trouxeram isso como solução. A gente não vai conseguir fazer? Na Alemanha também tem isso, para você receber a ajuda do Estado, precisa se recusar 3 ofertas de trabalho, perde o benefício. Falando só, terminando esse assunto, que infelizmente o tempo está correndo, o governo Lula está prestes a colocar em votação o fim da escala 6 por 1 no Congresso Nacional. É uma pauta que foi apresentada pela deputada Erika Hilton, aqui de São Paulo, do PSOL, e que o governo abraçou, está apresentando outras propostas, há várias propostas na mesa, mas eles estão determinados a aprovarem isso até o final do ano. Sua opinião sobre o fim da escala 6 por 1 e o que o Missão faria, ou melhor, o que os futuros deputados do Missão, que já estão no Congresso hoje, vão votar sobre esse assunto? Em bom português, esse projeto do governo é picaretagem. Picaretagem pura e simples, picaretagem ano eleitoral, é enganação com o trabalhador urbano. Vamos lá, vamos explicar aqui. Essa coisa da escala 6 por 1 foi uma descoberta de um vereador do Rio de Janeiro. O marketing da escala 6 por 1, para falar isso, do fim da escala. Foi um vereador do PSOL no Rio que percebeu que trabalhadores urbanos que moram em periferia e vêm trabalhar em regiões centrais, como acontece no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, Brasília, essas pessoas têm uma vida infernal. E tem o deslocamento. Elas gastam no trânsito 1, 2 horas para ir, 1, 2 horas para voltar. E aí elas trabalham quase, né? Trabalham pelo menos 6 dias na semana nisso. E isso, vamos dizer, esgota elas e elas não veem ganho material por conta do trabalho delas. É uma vida triste. E é verdade. Só que outras coisas incidem para a vida dessa pessoa ser ruim. A infraestrutura de trabalho, os impostos que são cobrados em todos os produtos que ela consome, a pobreza generalizada, a falta de segurança. Então, aquela pessoa está esgotada por conta do modelo de Brasil. Aí vai um malandro e fala, não, é por causa das 6 por 1, é o seu patrão que está te roubando. Aí eles propõem, você vai trabalhar menos e vai ganhar igual. Isso não vai acontecer. Nós estamos assim, o que ainda resta de presença brasileira nas cadeias globais de produção, para quem não entende, vou dar um exemplo. Você tem em Sorocaba uma fábrica de autopeças voltada para o mercado automotivo. Essa fábrica vai fornecer para uma montadora no Brasil, das poucas que ainda existem, e também vai vender para uma filial, uma subsidiária na China, outra na Índia, outra nos Estados Unidos. Se você aumentar o custo, e o Brasil já está na tampa em termos de competitividade, assim, não dá para melhorar muito com o arcabouço legal que a gente tem, essas empresas vão perder contratos, aí ela vai fechar. Aí as perdas em escala vão ser gigantescas. Você vai fechar fábricas, as expectativas são as piores possíveis sobre esse projeto. E o trabalhador urbano que trabalha, por exemplo, num serviço, um pequeno restaurante, que tem que abrir também de fim de semana, etc., como ele é engessado, porque tem um sindicalismo que obriga ele a ter que contratar todo mundo CLT, ele não consegue fazer contratações no método, contratar um MEI, como está acontecendo em todos os outros setores, ele vai ou fechar a empresa dele, ou ele vai repassar o custo para o consumidor, e aí os que ainda permanecerem contratados e não partirem para a informalidade, eles vão ver o custo de vida deles aumentar. Então isso é ilusão, isso é mentira. A gente tem que ter um novo modelo de contratação, um novo regime trabalhista no Brasil. E a gente pode discutir sobre isso. Pois é, terminando que temos mais 2 minutinhos. A CLT ainda é a base da contratação brasileira, cada vez menos trabalhadores, especialmente os jovens, têm trabalho formal com carteira assinada. Vocês abrogariam, caso ganhassem as eleições, a CLT? Fariam outra reforma trabalhista nos moldes do Temer de 2017? Ou como está bom? Nós precisamos ter um novo marco de contratação das pessoas extremamente flexível, garantindo, obviamente, certos limites em termos de jornada, mas permitindo a capacidade de negociação entre o trabalhador e o contratante, dando competição entre os próprios sindicatos para que o trabalhador, na hora de fazer uma negociação coletiva, tenha opções de sindicatos que possam
ajudar ele nessas negociações coletivas e assim fazer, como nas melhores experiências do mundo todo, sua jornada de trabalho e nós arrancarmos com base nisso a necessidade que muitos têm de virar MEI. Porque o que acontece? O MEI está gerando uma distorção tributária também. Porque aquela pessoa não é um empresário, aquela pessoa está fazendo um contrato individual. No fundo, a pessoa está se adaptando com um contrato individual para poder trabalhar. Isso está acontecendo em todos os lugares, especialmente na área de serviço e comércio. Todo mundo sabe disso. Pois bem, com o regime novo, não precisa ter mais isso. E aí você vai poder baixar também a tributação sobre os salários das pessoas e você vai poder facilitar todo mundo contratar e demitir. E outra coisa que a gente tem que começar a discutir, se isso é um contrato entre privados, por que tem que ter uma justiça trabalhista? Ela custa 23 bilhões de reais por ano e subindo. Ora, é mais fácil então eu acabar com a justiça trabalhista e usar o impacto fiscal disso para reduzir ou praticamente zerar a tributação sobre o trabalhador. Vamos fazer isso de maneira inteligente. Reduzir a tributação sobre o trabalhador, permitir flexibilização, e aí todo mundo vai ter muito mais facilidade para ser contratado. Essa é a lógica. Então, numa frase, antes de ir pro break, você acabaria, caso eleito, com a justiça trabalhista no Brasil? Com certeza. Conheço bem e é assim, é sabotagem. Perfeito. Vamos